E será que Kawaii Dake Janai Shikomori-san é um bom anime de comédia romântica ou será que é um anime esquecível? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do anime Kawaii Dake Janai Shikomori-san. E na temporada de abril dos animes lá no Japão, chegou o anime Kawaii Dake Janai Shikomori-san. Anime esse que é aquela velha história. Se bem utilizado, se bem feito, ele pode ser um anime fantástico, marcante, que é um anime que vai fazer com que você se divirta assistindo, goste dos personagens, goste do universo e queira várias outras temporadas, porque você quer ficar vendo aqueles personagens. Pode ser aquele anime que eles chamam de anime comfort, que você vai assistir, volta e meia, vai passar o tempo, não precisa ficar maratonando, pensando sobre ele. Você assiste o episódio, curte o que tá tendo em tela e depois você passa para um próximo anime. Só que se você não consegue trabalhar bem isso, ele pode ir contra você. Então essa ideia que é o básico, ela pode ir contra você e o anime pode virar algo genérico, esquecível, chato de se assistir. E essa premissa, ela deixa aberta para acontecer isso, porque a premissa do anime é o seguinte: é um menino que ele namora uma menina, só que ele é muito azarado, ele tem muito azar na sua vida. Então, toda hora que ele acontece as coisas inacreditáveis com ele, coisa que se ele contasse para outras pessoas, nem elas acreditariam de tão má sorte que ele tem. Já a namorada dele é uma menina fantástica do colégio, que todos os meninos são apaixonados. Ela é perfeita nos esportes, ela é perfeita na arte, ela é perfeita nas notas escolares. Todo mundo admira essa menina. E ela se transforma perto desse menino porque ela é uma menina fofinha, mas quando ele tá em algum perigo, ela vai lá e ela sempre tem que salvar ele. Então essa narrativa, essa ideia é muito boa. E tanto que a ideia é tão boa que foi assim que ela me vendeu. Eu pensei, se eles utilizarem bem essa ideia, tem tudo pra ser esse anime que eu falei pra você, esse anime comfort, um anime que funcione bem, ainda mais se trabalhar bem o casal principal. E eu acho que foi assim que eles venderam a obra para os produtores, para eles poderem fazer o anime. E aí, quando você vê o primeiro episódio, você vê todo o potencial ali. O primeiro episódio ele é engraçado, ele é divertido, os personagens funcionam bem em tela, eles apresentam outros personagens desse universo que você vê que pode ter um potencial para agregar mais nessa premissa que eles venderam. Mas o grande problema é, se nos primeiros episódios isso funciona muito bem, no primeiro, no segundo, até o terceiro, essa ideia funciona bem, eles acabaram meio que desgastando a ideia. Eles não conseguiram repensar nela, pensar fora da caixinha, trazer essa ideia e levar para situações super engraçadas. Na verdade, apesar de sempre envolver coisas diferentes, eu achei que o anime fica algo bem repetitivo. E aí ele acaba ficando um anime chato. Porque assim, foi o que eu falei, se eles têm um bom roteirista que trabalha bem essa ideia, cada episódio, mesmo que seja uma ação meio parecida, você consegue fazer com que ele funcione bem durante 12 episódios. Aqui fica tão repetitivo, e você vê que o roteirista não era nem um pouco inventivo, que no quarto episódio você já tá meio cansado do que estava sendo mostrado ali. São situações muito repetidas. Os personagens, apesar da personagem principal, acho que como ele ter um carisma, o personagem principal ele não é tão carismático assim. Eu não acho que o casal tem uma grande química em tela, algo que acaba afastando mais ainda quem tá assistindo. E sem contar que tem outro fator que poderia ser muito útil para eles, que é o seguinte: você tem muitos personagens nesse anime, e com isso você poderia explorar esses personagens secundários. Se você explora os personagens secundários, você acaba diluindo a comédia, você acaba fazendo com que mostre outras áreas, e o anime precisa de um pouco de drama também. Só que eu acho que eles não conseguiram, eles não tiveram a vontade de explorar bem os personagens secundários, de explorar, por exemplo, os amigos da escola, explorar a família do nosso personagem principal. A personagem principal, a Shikomori, você praticamente não conhece nada da família dela. Então, isso é mais do que um potencial desperdiçado. Isso é você praticamente não querer explorar coisas que fariam com que sua comédia funcionasse melhor, você tivesse outros caminhos para ir e não ficasse repetitivo. Eles vão para esse caminho mais simples, de sempre ficar fazendo com que ele caia nessa má sorte dele, e que através disso ela tenha que salvar ele em algumas situações, que acaba fazendo com que o anime fique, como eu falei, chato, arrastado em alguns momentos, desinteressante. O anime facilmente perde você a partir do quarto, quinto episódio, porque você não quer ver mais nada. E quando eles até colocam novos elementos interessantes, como aquela menina que também é uma super atleta de uma outra sala e que
também gosta do personagem principal, até isso eles não conseguem trabalhar muito bem. Esse anime não é terrível, como eu falei, você consegue, o começo dele é muito promissor e ao longo da obra você vai vendo que ele ainda dá pra você assistir uma coisa ou outra, mas o problema é esse. Primeiro, a péssima utilização dos personagens e segundo, como ele vai ficando repetitivo e como ele vai ficando chato e arrastado. É um anime fraco sim, mas não é o pior do mundo, mas poderia ser muito melhor. E sem contar que a trilha sonora poderia também ser mais marcante, algo que não é tanto. E a animação, eu acho que tem horas que ela funciona muito bem e tem horas que ela parece que poderia ter mais detalhes, ser mais fluida. Quando a nossa personagem principal, ela vê que tem um problema com o namorado dela por algum momento de azar, ela meio que faz meio que um olhar assassino dela e ela acaba fazendo de tudo pra salvar ele. Seja numa parte que envolve um lago que eles estão nadando ou até num jogo de vôlei. Jogo de basquete. Agora não lembro se é vôlei ou basquete, mas acho que é vôlei. E aí, tem um jogo de basquete também no anime. Nesses pontos, quando a animação precisa disso, você vê que ela fica um pouco mais interessante, um pouco mais detalhada e fica um pouco mais fluida. Mas de modo geral, você vê que também nem a animação é super caprichada como poderia. Não é uma animação ruim, existem animes com animações bem piores, mas eu digo assim, até nesse ponto o anime acaba sendo um pouco mais genérico do que ele poderia ser. Com isso, um anime que tinha um potencial gigantesco, na minha opinião, de não ser um dos melhores animes do ano, mas ser aquele anime divertido que pode ter várias temporadas e que você vai assistindo se divertindo, acabou se tornando um anime genérico, esquecível e fraco em muitos pontos. Concluindo, Kawaii Dake Janai Shikomori-san é um anime com potencial gigantesco, que claro, pode ter novas temporadas e eles pegar essa ideia e trabalhar ela muito melhor em próximas temporadas. Mas nessa aqui eu achei um anime decepcionante. Decepcionante pelo potencial que ele tem. E a partir disso eles não conseguiram utilizar bem a ideia, não conseguiram utilizar bem o universo que era fácil de se utilizar, não utilizou bem os personagens secundários e de um anime, como eu falei, com um potencial gigantesco, acabou se tornando um anime fraco. Mas que eu ainda vejo que no futuro ele pode sim trazer boas temporadas. Mas essa aqui foi uma grande decepção. E por isso que eu fecho Kawaii Dake Janai Shikomori-san com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Kawaii Dake Janai Shikomori-san? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.